Olha, agora sim a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do casal Francisco Felipe Oliveira Duarte e Lauriele da Silva Oliveira. Os dois foram atingidos por um carro em alta velocidade na madrugada do dia 1º de dezembro no bairro Jockey Club, Zona Leste de Teresina. O suspeito de provocar tudo isso é o estudante João Henrique Soares Leite Bonfim, de 22 anos, que agora está indiciado por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Eu estou mostrando para você imagens agora em alta definição lá do local. Essas imagens foram trabalhadas pela Polícia Civil para o delegado formar a sua convicção a respeito de tudo que aconteceu. E aí você está vendo o momento do impacto, o momento em que o carro colhe a motocicleta, o carro vai para o lado esquerdo, né, pegando a contramão, capotando ali, deixando um rastro de destruição, enquanto a moto com a vítima fatal inicial, que foi a Lauriele, ela fica ali na pista do lado direito e a moto cai lá na frente, né? Gera um rastro ali de faísca da moto se arrastando no chão. E aí os curiosos que chegam logo depois, e essas pessoas foram fundamentais para o desfecho da prisão, no ato onde tudo aconteceu. A informação é que a polícia militar, nessa ocasião, chegou em coisa de 10 minutos, foi muito rápido. Mas não houvesse essas pessoas, talvez a gente não tivesse com o motorista do carro preso hoje. Aliás, a defesa dele tentou uma soltura e no último dia 6 de dezembro, agora a justiça negou. Está preso preventivamente. Eu vou agora falar com a repórter Micaela Ramos, que está ao lado do presidente do inquérito, o delegado Carlos César, para explicar por que ele chegou à conclusão de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual. Micaela, muito bom dia para você novamente. Bom dia novamente, Tiago, é isso mesmo. A partir de agora, então, traremos as informações atualizadas sobre a conclusão do inquérito policial com o indiciamento por homicídio doloso do estudante de Direito acusado de matar o casal Lauriele da Silva Oliveira e Francisco Felipe Oliveira Duarte, ou seja, o estudante de Direito João Henrique Soares Leite Bonfim, que na madrugada do último dia 1º de dezembro, no cruzamento das avenidas Jockey Club e Avenida Nossa Senhora de Fátima, acabou tirando a vida da Lauriele. O Francisco foi socorrido, mas 2 dias depois acabou perdendo a vida. Nós vamos entender melhor os detalhes do que concluiu a investigação da Polícia Civil com o delegado Carlos César. Delegado, muito bom dia. O que ficou claro para o senhor no âmbito do inquérito policial? Quais teriam sido as transgressões cometidas pelo estudante de Direito? Bom dia. Bom dia a todos. O inquérito policial demonstrou, com provas, né, no processo penal, a gente precisa provar, né, a polícia precisa provar a conduta do indiciado. Então, a gente tinha aquelas primeiras imagens e o que a gente via, aquela primeira impressão que a gente via naquelas primeiras imagens, já no primeiro dia, segundo dia de inquérito, foram se confirmando paulatinamente durante as investigações. Um trabalho grande aqui de investigação da nossa equipe de delegados, nossos escrivães, nossos agentes, que juntou todas as provas. Para você ter ideia, a título de testemunho, nós temos testemunhas que viram o acidente de todos os ângulos daquele cruzamento. Fora as imagens, com farto material de imagens que foram fornecidos pelas empresas Drogaria Globo, Casa Freitas, Blackout e pela própria Superintendência de Trânsito de Teresina, a S Trânsito. Tá? Fomos muito bem atendidos e recebidos rapidamente com ofícios respondidos pelo DETRAN, pelo SAMU, pela própria S Trânsito. A população compareceu, as testemunhas compareceram, foram muito solícitas, atendendo até intimações via WhatsApp. A conclusão a título de dolo eventual por parte do indiciado é decorrente de toda a sua conduta, né? A gente ficou bem claro ali que ele estava utilizando o veículo e a pista da Nossa Senhora de Fátima como uma pista de corrida. Tá? Ficou bem claro que o indiciado provavelmente retirou as placas do veículo, ou pelo menos ele andava com essas placas do veículo dentro do veículo e não acostadas ao próprio veículo. Isso aí foi constado em relatório. O Ministério Público vai ter que se debruçar sobre isso, que isso pode configurar até outro crime, que é o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Então,
essa questão da placa, nós temos fotografias que esse trânsito encaminhou do veículo no cruzamento na Dom Severino, antes de chegar ao local do acidente. Então, o veículo está parado no semáforo, sem placas. Também outra testemunha no local do acidente viu o momento em que ele estava com a placa, colocando a placa dentro das calças e cobrindo com a camisa. Essa testemunha, inclusive, interferiu na hora. Segundo a testemunha, ele teve que interferir para pegar a placa de volta e jogar a placa no próximo ao veículo onde ele achava que deveria estar. Então, o fato de estar totalmente embriagado, né, atestado por laudo médico oficial do IML, a substância entorpecente no bolso da calça, que demonstra que ele estaria pelo menos utilizando aquela substância entorpecente, uma droga sintética, utilizada em baladas, uma droga aí com efeitos alucinógenos. Então, substância proscrita no Brasil, proibida no Brasil, então classificada efetivamente como entorpecentes. Então, várias condutas. Todas as imagens, nós ainda temos algumas coisas pendentes, nosso estudo de criminalística é bastante abarrotado de trabalho, né? Eles realizam perícias para todo o estado do Piauí, para toda a Polícia Civil do estado do Piauí. Então, o laudo no local de acidente ainda não tinha ficado pronto, provavelmente ainda vai ficar pronto na data de hoje. A perícia em imagens vai precisar de um ensaio no local do acidente, é como se os peritos vão ao local, como se fosse fazer mais ou menos uma simulação. Eles pegam um veículo similar ou igual e ficam passando com o veículo em velocidades distintas para simular também aquelas mesmas imagens com velocidades distintas e calcular a velocidade com que o indiciado vinha. É bom de se ressaltar o depoimento das testemunhas, todas elas amedrontadas não, todas elas impactadas ainda com a cena do acidente. O moto-Uber que estava ao lado das vítimas diz que praticamente não morreu porque já tem costume de andar na Zona Leste há mais de 7 anos à noite e sabe que alguns veículos andam com excesso de velocidade, ultrapassando sinais vermelhos, então ele já tem o hábito de frear antes de passar no cruzamento, mesmo com sinal verde. Isso salvou a vida dele e do cliente dele que estava na garupa. Ele disse que, inclusive, o cliente, ao final do dia, do final do atendimento, deu um abraço nele de agradecimento. Outro Uber que vinha também na Nossa Senhora de Fátima e é ultrapassado quase no cruzamento, está nas imagens, esse profissional estava transportando um passageiro em direção à Zona Sul e disse que o veículo dele tremeu quando ele passou ao lado, quando o veículo do indiciado passou ao lado dele. Inclusive, ele achava que o veículo do indiciado ia colidir contra o moto-Uber pela grande proximidade que passou dele. Então, um professor universitário também que ligou para a Polícia Militar para chamar atendimento, disse que quase não conseguiu dormir à noite, passou cerca de 30 minutos na cena do acidente tentando se acalmar para seguir viagem para sua residência. Então, uma cena de violência tremenda que criou um estrondo muito grande, como o Tiago ressaltou, faíscas foram vistas, árvores tremeram, então uma cena de comoção muito grande que deixou aí 3 crianças órfãs. Eu ouvi aqui a mãe da vítima, a Lauriele, ela está na guarda das crianças, uma situação muito grave, uma família com poucos recursos financeiros, que vem recebendo a ajuda da população, isso é importante que a população continue ajudando, mas ninguém sabe como é que vão estar essas crianças quando esse caso deixar de ter tanta repercussão, que as ajudas de populares deixarem de existir e qual a situação que vai ficar dessa família, inclusive do bebê de 3 meses de idade que ficou órfão. Delegado, o fato de o investigado, o estudante de Direito João Henrique, ter um histórico de envolvimento em acidentes de trânsito é um agravante? O que é que o senhor pode nos falar sobre esse histórico dele? Isso vai pesar contra ele, provavelmente, quando ele responder, quando ele for sentenciado, tá? Existe uma diferença entre ter maus antecedentes ou ser reincidente. Reincidente é quando a pessoa já é condenada anteriormente. Ele não tem nenhuma condenação, mas ele tem um histórico de situações complicadas e inclusive alguns casos criminais. E isso com certeza vai pesar contra ele futuramente. Delegado, o que é que a gente pode falar, até para título de conscientização para quem nos assiste, sobre a prática de andar acima da velocidade permitida, de praticar corridas entre carros popularmente conhecido como racha? O que é que o senhor, como delegado, pode orientar para a população que nos assiste? Quem está na direção de um veículo automotor, e eu diria até os próprios pedestres, tomarem cuidado. Um veículo como esse possui um peso bastante grande. Ontem eu pesquisei, o veículo Fastback era conduzido pelo indiciado, pesa em torno de 1.300 quilos.
Então, quando ele colide contra uma motocicleta que pesa, em média, 250 quilos, o efeito é devastador, como a gente vê nas imagens, e leva ao falecimento das vítimas, né? Nós temos muitos casos acontecendo em Teresina, como eu já ressaltei aqui, nossos índices de 2024 já são superiores a todo o ano de 2023, nós temos um aumento considerável em casos fatais em Teresina, a todo dia a gente vê acidentes acontecendo. Nesses 10 dias em que a gente se debruçou nesse inquérito, concentrado nesse inquérito, porque o réu está preso e a gente tem esse prazo exíguo, vários outros casos aconteceram. Só no final de semana foram 3 casos. Então, as famílias também procuram a gente, a nossa equipe, como eu ressaltei aqui, do nosso trabalho dos delegados, escrivães, agentes de polícia, tem sido dobrado para tentar tomar conta dessa demanda. Deixar esse aviso, como você falou, para a população, para todo mundo se conscientizar que o nosso trânsito de Teresina, infelizmente, não é seguro, e isso é devido, não é a questões de buraco em rua, não, é devido à conduta dos motoristas. As pessoas não querem cumprir regras de trânsito, as regras são previstas no Código de Trânsito Brasileiro, são bem objetivas, todo mundo tem que tirar carteira, tem que estudar essas regras de trânsito, e quem não respeita essas regras de trânsito está sendo indiciado, seja por casos culposos, seja por casos dolosos como esse. Perfeitamente. Delegado, temos uma pergunta do estúdio do nosso apresentador, Tiago Melo. Pois não, Tiago? Olha, Micaela, agradecer ao delegado Carlos César por receber nossa equipe de reportagem tão cedo para trazer esses esclarecimentos importantes. Agora, chama a atenção alguns aspectos da entrevista dele aí. Um deles, né, que pessoas conscientemente, sabendo o que estão fazendo, transgridem as regras, né? E aí eu estou lembrando aqui que durante essa investigação, nas redes sociais, circularam prints de conversas mantidas em aplicativos, sugerindo de que naquela noite poderia ter havido uma combinação para estabelecer uma corrida, um racha pelas ruas de Teresina envolvendo este investigado. Gostaria de saber do delegado se ficou caracterizado que essa conversa foi estabelecida no lapso temporal aí do acidente. Foi identificado algum outro veículo que pudesse sugerir ali naquela ocasião uma disputa, delegado? E queria aproveitar e engatar outra pergunta aqui, porque uma pessoa me chamou a atenção para esse aspecto, que aqui em Teresina, carro de Playboy não tem placa. Esses carros importados, né, os carros que chamam muita atenção, tem muita gente andando com carro sem placa, e me chamou a atenção que esse veículo aí também não tinha placa. Me coloca aí, a gente tem a foto especificamente mostrando que o veículo estava sem placa. Eu gostaria de... Olha aí o carro capotado, ó, não tem placa. Esse veículo era licenciado ou esse fato também de tirar as placas caracteriza já um desejo ali de cometer um ilícito? O que isso mostra para a polícia que tem investigado casos de acidentes graves, delegado Carlos César? Sim, Tiago, no meu entender, o ato de um indivíduo tirar a placa do veículo para correr, no caso dele que chegou a matar 2 pessoas, configura aí o dolo eventual. A gente tem que entender que esses casos vão ser debatidos judicialmente, os advogados vão tentar desclassificar essa conduta dele para culposo. Então, essa questão da placa do veículo, dele ter tirado a placa do veículo para correr em alta velocidade, passar em sinal vermelho, para mim caracteriza claramente o dolo eventual, tá? Fora outros elementos. Se não tivesse isso, eu acho que o dolo eventual ainda estaria configurado, mas isso é como se fosse a cereja do bolo aí da investigação, tá? Em relação à questão de veículos transitando na Zona Leste, isso foi citado por testemunho, inclusive pelo moto Uber, que passa a madrugada andando e a gente também, quando sai em Teresina, a gente vê algumas situações. A Secretaria de Segurança está com uma nova operação de fiscalização, a sua diretoria de trânsito da Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil. A gente espera que essa nova operação de fiscalização de trânsito diminua essa questão de indivíduos dolosamente, mal intencionados, retirem placa de seus veículos para praticar essas atitudes transgressivas no trânsito. A meu ver, isso configura, mesmo que não cause nenhum acidente, isso configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porque esses veículos são licenciados. Então, nós não podemos ter situações de veículos rodando durante o dia, em situações regulares com placa, e à noite, quando algum indivíduo mal intencionado pega esse veículo, tirar a placa do veículo. Isso é um ilícito, é uma transgressão de trânsito, e para mim configura crime, como eu já falei.
Delegado, ficou configurado, existe algum indício de que o João Henrique poderia estar em um racha na noite em que tudo aconteceu? Não, ele estava sozinho, as imagens são bem claras, mas não quer dizer que ele não tivesse por conta própria, eles não estavam em uma competição, não havia um outro veículo. Mas há indícios de que ele tinha essa prática, tinha essa... Nós não temos provas exatamente, mas há indícios de que ele era usuário desse tipo de conduta. Delegado, temos mais uma pergunta do estúdio. Pois não, Tiago? Delegado, qual foi a relevância da presença daquelas outras pessoas lá no cenário após o acidente? A gente percebe que muitas pessoas, carros pararam, motoristas desceram, motociclistas, pedestres ali, né? A princípio a gente não vê de onde as pessoas descem, mas pelo menos se aproximam a pé da cena. Qual é a diferença que aquilo fez? Foi essencial para que o indiciado não saísse do local, tá? Nós temos testemunhas de vários motoristas de aplicativo e também, como eu falei, professor universitário no local, que chegaram imediatamente após a ocorrência nas imagens a gente vê as pessoas chegando, as pessoas parando os veículos e as motocicletas, e aí se formou ali um cordão humano que evitou que aquele indivíduo saísse do local. As testemunhas dão conta da mãe dele chegando minutos depois, dão conta de que ele e a mãe e outras pessoas que chegaram ao local, provavelmente amigas dela, estavam todos utilizando uma pulseira, como se estivessem todos vindos de uma mesma festa, e que esse veículo até aparece em uma das imagens que viralizou no primeiro dia, um veículo, uma caminhonete Hilux, e um princípio de tumulto no local. A testemunha disse que aquele veículo parou, de que as pessoas colocaram o João Henrique dentro do veículo, e a intenção do veículo realmente foi sair do local levando ele. A testemunha falou que a população cercou o veículo, não deixou o veículo sair, até que a polícia militar chegou ao local e fez a detenção e prisão do indivíduo. Tá aí, Tiago, a gente agradece aqui ao delegado Carlos César pela entrevista esclarecedora. Vale ressaltar que o casal vítima desta ação acabava de voltar de um trabalho, estava indo para casa e agora 3 crianças, filhas do casal, estão órfãs. Essas são as informações, Tiago. Tá certo, Micaela, obrigado. Agradecer também ao delegado Carlos César, né? Ressaltar que a diligência da delegacia, você viu quantas testemunhas foram ouvidas para se formar a convicção do delegado que indicia em homicídio doloso, né? Ele entende que houve ali se assumiu o risco de matar andando em alta velocidade, furando o sinal e vários outros aspectos, como ele citou. Vamos esperar agora como é que vai entender o representante do Ministério Público, se vai denunciar dessa mesma forma, a defesa também do motorista aí vai atuar e a gente continua acompanhando esse caso pela gravidade que envolveu com a morte de 2 pessoas, deixando 3 crianças órfãos, como a Micaela ressaltou aqui no final.